todos os irmãos e amigos que excepcionalmente hoje nos acompanham através das redes sociais de nossa igreja. Estamos enfrentando novamente um aumento nos casos de contaminação e para a segurança e preservação da saúde dos irmãos e também dos convidados que costumeiramente estão conosco, decidimos por cancelar as atividades presenciais neste e também no próximo domingo, ficando tão somente com os cultos online. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família de uma forma toda especial.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. O texto que temos para leitura e breve reflexão nesta noite se encontra no Salmo 27, versículo 1, que nos diz assim na Nova Versão Internacional: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Fazendo uso deste único verso do Salmo 27 para este domingo, eu gostaria de falar sobre o tema plena e total segurança. O Salmo 27 foi escrito por Davi, um dos reis de Israel. Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Um homem que se mostrou forte quando houve a necessidade de ser forte. Um homem que viveu a sua humanidade entre erros e acertos, entre pecados e arrependimento, entre o entendimento da sua incapacidade e do poder supremo, grande do nosso eterno Deus. Sem sombra de dúvidas, uma pessoa cuja alma, coração, mente e até mesmo sua pele e seus ossos sentiam a necessidade de Deus e da sua presença. Invejável foi a sua postura, a sua fidelidade, a sua humilhação, o reconhecimento dos seus próprios erros e falhas e o entendimento, a compreensão da santa justiça de Deus, o seu choro, a sua agonia, o difícil caminho do recomeço que para todos nós, Deus, pela sua misericórdia, tem concedido. Não se sabe ao certo qual o contexto em que foi escrito o Salmo 27, mas o que podemos saber, até porque o texto nos está dando esta informação e nos indica este caminho, que o escritor, ou seja, Davi, estava sendo perseguido por inimigos que eram poderosíssimos. Eram malfeitores, adversários e até mesmo havia a possibilidade aqui de um exército vir contra ele. O escritor estava impedido de participar das celebrações culticas na casa do seu Deus, do Senhor, o nosso Deus. E ele fala sobre o seu anelo, o seu desejo de estar junto com aqueles que estão neste momento ou naquele momento da sua vida celebrando a glória do Senhor. O escritor, Davi, se refere a uma separação ocorrida entre ele e os seus pais,
e não se sabe se esta separação entre ele e os seus pais ocorreu por conta da morte deles ou se ocorreu por conta da sua fuga em relação aos seus inimigos. O salmista Davi também se referia a eventos relacionados à difamação. As pessoas estavam falando dele o que não era acertado em relação à sua vida, à sua conduta. Tratava-se de adversários ferozes e violentos que tramavam contra a sua vida. E foi exatamente neste contexto que ele escreveu o Salmo 27. Todos nós, individualmente, estamos sujeitos a vivermos episódios semelhantes àqueles que aconteceram com Davi em nossa própria vida. Perseguição, impedimento e separação de pessoas queridas ocorrem quase que constantemente para mim e para você também. Quando isto acontecer ou quando estas coisas estiverem acontecendo com você, olhe para o Salmo 27. Olhe especificamente para a conduta e atitude de Davi em relação à sua luta. Ao tempo de batalhas, tanto batalhas físicas quanto batalhas mentais e também batalhas espirituais. Tente pensar como Davi pensou, tente agir como Davi agiu. Então, neste primeiro verso do Salmo 27, temos especificamente para este momento duas preciosas lições que poderão nos ajudar quando enfrentarmos problemas semelhantes aos problemas enfrentados por Davi. A primeira lição nos indica que o salmista tem a certeza absoluta de que Deus é luz. Ele diz em suas palavras: o Senhor é a minha luz. Nós só vemos a cura após a enfermidade. Nós só vemos o sol após a tempestade. Nós só podemos enxergar o céu quando passarmos beirando ao inferno. Nós só poderemos enxergar a luz na escuridão. E as pessoas costumam dizer: há sempre uma luz no fim do túnel. No Novo Testamento, João diz em sua carta: Deus é luz, e não existe nele treva nenhuma. E o Senhor Jesus também já nos disse no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se o salmista estava em uma caverna a esta altura da vida, se ele se encontrava no fundo do poço, fazendo uso de um linguajar popular, se ele estava na beira de um precipício ou mesmo cercado por inimigos, uma certeza ele tinha: o Senhor, nosso Deus, era a sua luz. Ele afirma: o Senhor é a minha luz. Nada se compara à velocidade da luz. A luz nos ajuda a ver as cores e a discernirmos entre cor e cor. A luz aquece e incendeia. A luz fornece energia. A luz esclarece, traz à tona. A luz revela.
Ou seja, o salmista tem a certeza, volto a dizer, absoluta de que o Senhor é a sua luz. E diante daquele em quem não há variação ou qualquer sombra de mudança, não há nada que esteja encoberto aos seus olhos, e para ele, para o salmista, isto significava total segurança, total proteção, total cuidado, plena justiça e socorro advindos da parte de Deus. Ele não teria, portanto, de que temer, pois ele tinha a certeza de que o seu Deus é a sua salvação. A partir daí, temos a nossa segunda e última lição do texto, do verso que nós lemos, do primeiro versículo do Salmo 27. O salmista tem a certeza de que o Senhor é o seu forte refúgio. Ele disse: o Senhor é o meu forte refúgio. Nós não temos uma concepção que seja muito clara, que seja tão evidente ou que seja tão importante sobre o que significa o forte refúgio. Mas quem já teve a oportunidade de ver um forte, ou seja, de ver uma construção feita em um ponto estratégico, pode vislumbrar o que significa um forte refúgio. Do forte refúgio, nós temos uma visão do alto, nós temos uma visão ampla das coisas que acontecem perto ou longe, das coisas que acontecem à nossa volta. O forte refúgio fornece segurança e proteção. Aquele que está no forte refúgio, ou em outras versões, no alto refúgio, só não podia dormir enquanto estivesse ali, porque a sua atenção estava voltada para as coisas que aconteciam ao redor, para a sua própria segurança e também para a segurança de tantas outras pessoas. Talvez aqui entendamos também as palavras do salmista quando disse que o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem mesmo cochila. Isso encontramos no Salmo 121. Certamente Deus, o protetor do seu povo, está postado no mais alto e sublime trono, de onde emana sua poderosa e potente luz, que favorece aquele que o teme, livrando-o e sustentando-o na adversidade, na luta, nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades. Por isso, o salmista Davi não teme, mesmo que estivesse sendo cercado por inimigos. Ele não tem do que temer. Ele espera, ele confia, ele é fortalecido e ele sabe que no forte refúgio ele está plena e completamente seguro. Ele se lança, portanto, aos cuidados daquele que o assiste neste momento da sua vida. É interessante um quadro, uma pintura, que ela pode ilustrar muito bem o que nós estamos falando neste momento. Sobre a segurança que você pode ter quando estiver sob os cuidados de Deus, quando estiver no forte refúgio da presença de Deus.
O pintor retrata isto em um quadro em que demonstra uma forte tempestade com ventos cortantes acontecendo, uma chuva torrencial, mas o pintor encontra um ponto de calmaria, um ponto de proteção, um ponto de segurança. Em meio à tempestade, em uma pequena fenda de rocha, está um pequeno pássaro, encolhido, mas completamente seguro. Ali, naquela pequena fenda onde ele se encontra, o vento não tem poder de arrancá-lo daquele lugar. E os fortes pingos da chuva não poderão atingi-lo ali. O que ele tem a fazer é tão somente permanecer ali até que a tormenta acabe. Para todos nós, existe um ponto de salvação. Para você existe um ponto de salvação, um forte refúgio. Há sempre um momento exato em nossa vida, em nossa existência, em que a presença de Jesus, que hoje é o nosso forte refúgio, se faz necessária, urgente. A Bíblia assim nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus também nos diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não sei pelo que você tem passado, se pelo vale, se pelo fogo, se pela provação, se por perigos ou cercado de muitos inimigos, se pela necessidade, se pelo medo. Mas uma coisa sabemos pela palavra de Deus: o Senhor Jesus está pronto para lhe dar a salvação e pronto para perdoar os seus pecados. Também o Senhor Jesus está pronto para ser o seu forte refúgio. O salmista também afirma no verso 1: o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Nesta altura da vida, é o que nós mais precisamos. É o que você mais precisa: salvação. Creia no Senhor Jesus. Volte-se urgentemente para Ele. Você precisa se refugiar na sua presença, pois Ele é e sempre será forte refúgio. Talvez você, como aquele pássaro, guardado agora na fenda daquela rocha, tenha passado por momentos muito difíceis em sua vida. Mas agora, guardado ali, você está em proteção, você está guardado, seguro, protegido, amparado. A sua vida repousa na segurança daquele lugar. O Senhor Jesus é rocha que não se abala. É conforto que não se encontra igual. O Senhor Jesus é a paz que excede todo entendimento. Ele é perdão, Ele é salvação, Ele é vida. Corra para Ele, volte-se para a sua presença e você estará em forte refúgio. Vamos orar. Eu te convido à oração neste momento. Senhor nosso Deus, te louvamos, te
agradecemos. Obrigado por esse tempo aqui juntos. Ó Deus, em nome de Jesus, dá para nós, para mim, para aqueles que compartilham conosco deste momento, a segurança da Tua presença. Ó Deus, que o Senhor seja para mim, para os meus amigos, para os meus irmãos, o forte refúgio, a salvação, o perdão, a paz, a vida, a alegria, a segurança. Muito obrigado, Deus. Nos colocamos em Tuas mãos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, meu amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana, que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus te conduza. É o nosso desejo, é a nossa oração para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém.